A suspensão do direito de dirigir, então, é o tema do quadro BDC Nosso Direito de hoje. BDC Nosso Direito. Apoio Conte Farias Contabilidade e Assessoria, soluções inteligentes para a sua empresa. Faria Isenções, especialista em isenção de impostos para pessoas com deficiência e taxistas. Dr. Roberto Farias já está aqui com a gente no estúdio, vai nos dar todos os detalhes necessários. Bom dia, doutor, como é que o senhor está? Tudo bem? Bom dia, sempre um prazer participar do programa Nosso Direito. É isso aí, é muito bacana, né? Tira as dúvidas dos nossos telespectadores. Começo perguntando para o senhor o que vem a ser a suspensão de dirigir. Ela é por um período ou é eterno? A suspensão do direito de dirigir é uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro, onde o motorista fica temporariamente com o direito proibido de dirigir. E quais são os momentos que isso pode ocorrer? Na verdade, são três situações, basicamente. O excesso de pontos, ou ele toma uma multa que por si só suspende a carteira de dirigir, e também por determinação judicial em casos de crimes de trânsito. Isso vale para motoristas profissionais somente? Não, isso para todas as categorias, né? Todos os motoristas estão sujeitos à penalidade de suspensão de direito de dirigir se atingir a pontuação. Tá. Agora, a suspensão é automaticamente? O motorista recebe algum tipo de notificação? Como é que funciona? Não, ele tem que obedecer o princípio do contraditório, ampla defesa, então ele é notificado que atingiu a pontuação necessária e você tem o seu direito de defesa para exercer. Para as pessoas que estão assistindo a gente, né, entender mais direitinho, que caso específico, o senhor pode dar um exemplo de multa que já ocasiona essa suspensão? Tem algumas infrações que por si só suspendem o direito. Por exemplo, ultrapassar a velocidade acima de 50%, dirigir sobre influência do álcool. Então essas multas são gravíssimas e por si só suspendem o direito de dirigir. Claro, sempre obedecendo o princípio do contraditório, ampla defesa, como eu falei, você vai se defender e aí, depois de transitado em julgado, na esfera administrativa, você vai ter a suspensão aplicada ou não. Essa defesa que o senhor falou, o motorista pode fazer sozinho ou ela tem que ter um apoio jurídico? Ela pode fazer sozinha, né? Em âmbito administrativo não necessita de advogados, mas é importante procurar um profissional especializado porque tem muitas nuances, né? E muitos erros e falhas do poder público, então o advogado especializado é mais recomendado. Pode ajudar bastante, né? Exato. Existe um novo limite de pontos? Recentemente a Lei 14.071 de 2020 entrou em vigor em 12 de abril de 2021. Ela ampliou, né, os pontos. Então, antes era 20 pontos o limite e agora ele está escalonado. Então, para quem não tomar nenhuma multa gravíssima, o limite fica 40 pontos. Tomou uma multa gravíssima, 30 pontos e duas ou mais, 20 pontos. Lembrando que para o motorista profissional, aquele que exerce atividade remunerada, o limite sempre 40 pontos, independente da gravidade da infração. Essa lei é retroativa? Na verdade, assim, quem está respondendo o processo na lei anterior e ainda não tem uma decisão definitiva, ela deve ser beneficiada, sim, pela aplicação da lei nova, né? A lei nova é mais benéfica, ela retroage e atinge os casos que estão em andamento. A pandemia complicou alguma coisa? As pessoas que estavam para ter a carteira suspensa logo no início da pandemia, isso ocorreu? Como é que fica o procedimento a partir de agora? Na pandemia suspenderam os prazos, né, de recurso e também atrasou muito os julgamentos. Então, quem agora estão sendo retomados todos os julgamentos desse processo, então as pessoas vão começar a receber as notificações ou para apresentar outro recurso ou mesmo cancelando a penalidade, tendo em vista a aplicação da lei nova. O senhor comentou da suspensão, ela é por quanto tempo mesmo? A suspensão varia muito, né? É de 2 a 8 meses, num caso de multas que por si só suspende a carteira. A de excesso de pontos começa já a pena mínima de 6 meses, mas a penalidade ela não pode, vai entre 2 meses e 2 anos, ela não pode ser aplicada por mais de 2 anos. Doutor, uma curiosidade, né? A gente sempre escuta, né, em algumas propagandas de rádio, de TV, até mesmo pela internet, as empresas que prometem retirar os pontos da carteira e colocar o documento regular. Isso existe? Na verdade, tem que tomar muito cuidado com essas empresas de assessoria, porque ninguém faz mágica. Claro, cada caso é um caso, é o específico. Então,
é importante, essas empresas elas fazem muito defesa genérica. É claro que vai fazer uma defesa, você vai ter a penalidade, vai cumprir um período de suspensão, vai ser submetido ao curso de reciclagem e vai ter a carteira de volta. Mas muitas vezes é possível reverter a suspensão e não tomar nenhuma suspensão, mas depende muito do caso concreto. Então não dá para fazer uma defesa genérica para todos os casos. O bom mesmo é ser um bom condutor, né, doutor? Exatamente. E com o aumento do limite, ficou mais difícil estourar a pontuação. Então a pessoa, ela, claro, tem que dirigir com cautela e tudo, mas ela tem agora um maior limite. Então os processos têm a tendência a diminuir o número de processos de suspensão da carteira de dirigir. Tá certo. Eu agradeço demais a sua entrevista de hoje, essas informações muito pertinentes. Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço. Esse foi mais um quadro BDC Nosso Direito. BDC Nosso Direito. Apoio Conte Farias Contabilidade e Assessoria, soluções inteligentes para a sua empresa. Faria Isenções, especialista em isenção de impostos para pessoas com deficiência e taxistas.